Minha Casa Minha Vida. Como é que faz? A Minha Casa Minha Vida é uma mercadoria. Não vai abater o déficit habitacional. Minha Casa Minha Vida. Eu não acredito tendo sido capitalista. Como diz Engels no século XIX, não é possível, a habitação é mercadoria. Ela faz parte da engrenagem da produtividade, entendeu? Então, mas aí vão deixar de produzir em massa? Não, mas a forma de fazer isso que eu quero questionar. Você faz um acordo com o setor privado, mas faz o outro com a Minha Casa Minha Vida entidades. Opa, o que eu faço? Eu, dentro dos dois sistemas, tem um que é acordo com as empresas, construtoras, certo? Aí tem uma discussão complicada que é quem é que faz desenho, né? Que o usuário tem que participar do desenho da Minha Casa Minha Vida. Não é fazer uma empresa, ele impõe. Não. Aí o governo pode impor. Não, peraí, que agora o governo do Lula está fazendo. Porque o que aconteceu com o Minha Casa Minha Vida? Ele reproduziu como um cogumelo nas periferias. E aí o que é o problema do Minha Casa Minha Vida? Igual a Coab anterior dos militares, ficou nas periferias sem a infraestrutura. A Cidade de Deus é o símbolo disso. Ficou lá no interior, ela virou uma favela, aquilo, cara. Conhecido na época dos militares. O que está acontecendo? Eu já te respondo agora, nesse momento. Nós criticamos, como academia, como movimento social, criticamos o governo federal, o governo Lula 1, 2, o 3, como Dilma, que produziu em massa. Eles produziram, cara, só em 6 anos, 4 milhões e meio. Eles passaram do recorde que até então os militares em 21 anos. Em 21 anos, os militares produziram 5 milhões de unidades, coabs da vida. E o Lula, Dilma, junto, Lula 1, 2 e Dilma, até chegar o Dilma 2, eles chegaram a quase 5 milhões também, em 6, 7 anos. Não sei se é o Minha Casa Minha Vida. Mas tu vai ver lá, os caras criaram cidades assim desérticas, no interior do Pará, de Belém, na época da Dilma. Pô, o que nós fizemos? Nós criticamos. Não, não pode. O que é isso? Tem que produzir o quê? Perto da cidade capitalista, que é onde tem a maior concentração de infraestrutura. Ah, mas não dá, porque aí o prefeito tem que fazer negociação com a autonomia dos municípios. Não, senhor. Não, como é verba federal, tu condiciona o prefeito com as construtoras que fazem na periferia para baixar o preço do preço, joga a classe operária para a periferia. Não, a condição tem que ficar perto das infraestruturas, senão não tem dinheiro. Sabe o que aconteceu agora? O Lula 13 agora finalmente reconheceu. O atual Minha Casa Minha Vida reconheceu esse erro. O Lula 13 agora está propondo, no mínimo, 3 itens de infraestrutura e serviço. No mínimo, eu acho que é pouco, tá? Tem que ter posto de saúde perto, um serviço mínimo perto e transporte, pelo menos. Certo? Pelo menos isso. Ele diz mas tem que ter mais itens. Tá? Tem que ter também as escolas perto, né? Vai aumentando. Mas enfim, mas isso depende da luta. Então o governo Lula já estão analisando o efeito que se deu. Então os conjuntos não podem ficar longe da malha urbana, concentrada capitalista, perto disso aí, o ideal é perto das áreas centrais, certo? E não ficar na periferia. Então hoje tá obrigando. E as construtoras têm que ficar preso, e o prefeito é isso. Agora, eu acho ainda mesmo assim, é 4% do recurso para entidades. O que é entidades? O governo federal vem dar para o prefeito o recurso, né? Que vem do FAR, que vem do Fundo de Garantia, junto com a construtora, ele vai direto recurso para as associações e cooperativas como o Sistema Uruguai, nos anos 70 e 60. Então, a comunidade se auto-organiza, contrata os arquitetos, contrata dinheiro, serviço social, etc., né? E o município só se encarrega da parte de legislação, de plano diretor, aí não se mete. Isso ainda, agora subiu, acho que deve estar mais 4%, tá? Deve estar, espero, não sei, 8%, isso, não sei se chegou a 10% ainda, do total do recurso do Minha Casa Minha Vida, que 90% ou mais ainda está com as empresas privadas. O ideal seria, na tua opinião, que 100% fosse nesse Bom, formato. isso é o sonho, né? Que não vai acontecer. Então, o que está acontecendo? Exatamente, mas pelo menos que esses 4, 5, 6, 10 chegasse pelo menos aos 30%. Pô, 30% é uma revolução, cara. Revolução no sentido da forma de pensar. Imagina, por quê? Olha só, o Minha Casa Minha Vida hoje, mesmo o tradicional, que é na periferia, ele dá o dinheiro para a mulher, não para o homem. A maioria são mulheres, são solteiras, enfim, e elas controlam a economia doméstica. Então, elas controlam o recurso. Então, no entidades, que são associações cooperativas, etc., as mulheres são mulheres que controlam os recursos como se fosse a própria casa, o próprio filho, o cuidado da mulher. Então, já tem o recorte feminino. Tá? Tem o recorte racial negro, que a maioria são negros das periferias. Tá? Aí começa a aumentar o leque. Né? Idosos, pessoas com deficiência, e vai embora, né? Crianças e tal. Então, esse sistema, só é possível o sistema socialista a rigor. Né?
Já não tem o império do capital construtor, do financeiro, mas você vai para a auto-organização, os mutirões e a organização que o governo federal vai direto para a comunidade. Esse é uma cooperativa de cogestão e autogestão. Então, ou gestão direta. Mas isso aí é um híbrido, tá vendo que é um híbrido? Nós vamos deslocando do eixo do capital, você vai deslocando para sistemas autocooperação, dentro do sistema capitalista. Então você vai deslocando ele, como foi na Europa. Você vai deslocando, a ponto que seja a maioria. Um elemento que é importante para nós, que nos orgulha, é o SUS. O que é o SUS? O sistema universal, estatal, que a grande maioria da população é atendida por sistema universal. Uma parte da privada, plano de saúde, é uma parte menor. Isso é um exemplo, dentro do sistema capitalista. E, aliás, o SUS é mais avançado que o inglês. Porque o inglês levou 50, 60 anos. Aqui levou poucos anos. Isso é uma coisa que ninguém se dá conta. Agora, você está falando que isso é uma possibilidade dentro do capitalismo, mas ela também é uma possibilidade histórica limitada em dois sentidos. A gente Limitado. poderia pensar, Sim, que o debate que você estava fazendo lá sobre o pós-Segunda Guerra, sim, que muitos social-democratas usam como exemplo, a gente tem que sim, sempre lembrar que é uma exceção à regra sim. histórica, né? É, uma E tragédia. um segundo aspecto, inclusive, que talvez só foi possível fazer o que foi feito no centro do capital, porque na periferia do capital estava se dobrando o chicote também, né? Dando uma Ah, sim, aceleração. sim. Essa é uma análise que a esquerda faz, que é o grande teórico nisso. Exatamente. Aí que aquele sistema lá, as grandes multinacionais estavam dentro dos países europeus, depois os Estados Unidos, certo? E aí depois, aí vem outro problema. Aquele operário que ganhava naquela fábrica, uma Volkswagen, né, dentro do Partido Social Democrata, que está produzindo lá, na periferia, as Volkswagen também começam a vir para cá, depois do golpe militar. Então, o operário, que é o caso Lula tinha um Gordini, um Fusquinha, certo? Ganhava 10 vezes menos que um operário na Alemanha, né? Ali, né, enfim, de Berlim, a indústria em Frankfurt. Por quê? Por isso que havia um deslocamento das empresas do capital para as periferias, para aumentar a velocidade da produtividade. Ficou lá o centro de gestão. Isso não largaram, bom, estão lá. Mas a produção vem de massa para fora. Então, de fato, a social-democracia se alimentou da exploração de 10 vezes menos da mão de obra na periferia, do capitalismo. Entendeu? Então, esse é uma contradição. Não, Por isso que tiveram eu benesses. te coloco essa questão, inclusive, nesse sentido, para a gente pensar o limite, inclusive, na periferia, porque tem o caso do SUS, ele é emblemático no debate da Constituição, da Sim, Constituinte, etc. Mas a gente sabe que, se a gente for colocar em termos de tendência hoje, a gente está numa sim. tendência de mais de perder coisas do que de ganhar coisas. Ah, bom, aí tem um refluxo que nós vemos nos últimos anos, que é do capital financeiro. Isso é uma fase financista. Tá? Aí uma questão que está aprofundando essa crise de novo que já tínhamos antes, que é a reperiferização do capitalismo norte-americano para dentro da América Latina. Eles estão reforçando essa coisa pior ainda, estão arrebentando, querendo arrebentar aquilo que nós avançamos, né? Que foi as leis trabalhistas, que já foram golpeadas, enfim. Né? Então, mas isso é um ciclo que eu quero explicar já do Ronald Reagan, a virada desse boom que começa a explodir, começa a cessar. Então começa o sistema o quê? O capital financeiro começa. Aí tem uma crise cicla do capital, que sai do processo produtivo e vai para o capital financeiro imobiliário, que é a fase mais dos últimos 20 anos estamos sofrendo. Desde a crise de 2008, tá ali naquela fase que o Barack Obama para cá, já vinha antes, aí vem a crise cíclica do capital, que sai da sua base material, que é produtiva, como vinha até então os ingleses, mesmo norte-americanos, da Europa, e ela está se descolando e ficando só setor financeiro, desgarrando. E o rentista. Aí vem a cidade de novo. A cidade começa a ser o quê? Um passivo de investimento, que começaram a sacar, não a bolsa de valores, mas a próprio investimento imobiliário começa a fazer parte desse círculo, junto com o agronegócio e a indústria das armas, começa a se virar pura financiarização. Esse é o ciclo mais recente.